De Phineas e Candace era um homem ruim e abusivo. Bom, existem várias teorias sobre esse personagem, e hoje você vai descobrir mais profundo sobre a teoria e o que aconteceu de fato com o pai biológico de Phineas e Candace. Por que esse personagem nunca foi citado no desenho? Bem, talvez pela pessoa que ele era, o que ele fez com sua família não era melhor ele nem ser mencionado no desenho. Mas o fato dos criadores não quererem mencionar quem é o pai biológico deles, isso não diz que a gente não pode descobrir como esse cara era. Que tipo de pessoa ele era? Bom, mas já vou adiantando que você não vai gostar do que você vai ver hoje. Vamos falar de um pai abusivo que maltratava a sua família. Bom, um pai agressivo e abusivo que deixou a sua filha Candace com trauma. Isso explicaria o seu comportamento, que parece que ela não esqueceu das coisas terríveis que seu pai fez. Ela deve estar com trauma até hoje. Até porque o Dr. Haynes, o cientista maluco, tem o mesmo comportamento. E adivinha, ele já sofreu abuso. Bem, para vocês entenderem melhor, o Dr. Haynes sofreu abuso na infância pelos seus próprios pais, que também eles não só abusavam, mas também obrigavam ele vestido de menino. Então agora já dá para entender porque ele é todo malvadão. Mas se eu falar que Dr. Haynes é o pai biológico de fato, não ia fazer muito sentido, apesar de ele parecer um pouco com cabeça de Doritos. Mas então podemos descartar que Dr. Haynes é de fato o pai biológico. Mas calma, meu parceiro, seria mais legal se você participasse dessa teoria também. Então já vai vestindo a roupa de detetive e comenta quem você acha que é o pai biológico de Phineas e Candace, que corresponde à descrição que eu vou te mostrar. Me diga suas teorias, beleza? Algo que é estranho é o fato dos criadores nunca mencionar o nome do pai biológico de Phineas e Candace no desenho, nem mostrar como ele era, tá ligado? Então se não sabemos quem é esse cara, pode indicar bastante coisa sobre ele. Bom, se ele não foi mencionado e nem mostrado, isso pode deduzir que a família nem quer lembrar dele. Cara, o desenho teve vários episódios e nenhuma palavra foi dita sobre ele, nem os avós falaram sobre ele. É como se a família tivesse apagado ele da memória. A família não quer nem saber de citar o nome dele. Bom, mas se você for parar pra pensar, um pai que fosse amado, admirado pela família, com certeza seria lembrado e mostrado no desenho mesmo que tivesse morrido. Mas esse não foi o caso. Mas o mais estranho é o seu nome, ou melhor dizendo, o seu sobrenome, que é um grande mistério. Bem, o sobrenome de Phineas e Candace é o mesmo da Linda Flynn, não do pai biológico, nem sequer juntaram os sobrenomes. Então já podemos entender que eles nunca se casaram e o pai biológico nunca sequer conheceu cabeça de Doritos e Candace. Ou pode existir a terceira alternativa, em que Linda Flynn queria que os filhos mantenham o sobrenome dela desde o início, mas porque ela tem um sobrenome do segundo marido se chamando Linda Flynn Flat. Então por que ela não adotou o segundo sobrenome do pai biológico? Seria estranho demais, principalmente se o pai biológico fosse um bom homem. Então já podemos esquecer a terceira alternativa. Bom, outra coisa curiosa é o que de fato aconteceu com ele. Bem, a gente pode chegar em várias possibilidades, mas vamos pensar em algumas possibilidades. A primeira é que ele pode ter morrido, mas não tem foto deles, ele sequer foi mencionado e seus filhos nem lembram mais o sobrenome dele. Ou ele simplesmente morreu, assim que ele morreu, sua família continuou seguindo em frente tentando esquecer o mais rápido possível. Ou ele também só abandonou e foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Bom, sinceramente, se ele morreu, Linda Flynn nem mesmo chegou a se lamentar, que logo depois começou a namorar após ele bater as botas. Bom, mas vocês concordam comigo que uma pessoa amaria seu falecido marido que amou ela também, mesmo que ele tivesse morto. Mas se não amasse, pelo menos não ia esquecer da pessoa. Mas como ele era um bosta, não tem nem discussão. Como ele era um homem ruim que fez coisas terríveis, Linda Flynn não queria nem saber dele mais, tentando remover da sua vida. E é óbvio que o pai biológico deve ter sido um pesadelo para a família, porque eles tentaram fazer de tudo para esquecer ele completamente, tentando remover das suas vidas, como se ele nunca tivesse existido. Bom, mas Candace Flynn com certeza nunca conseguiu esquecer ele. Pelo seu comportamento, ela deve sentir lembrança do seu pai pelas coisas terríveis que ele fez. No episódio Nerds contra Nerds, ela canta sobre Duke Momo, seu personagem de desenho favorito. E ela nos conta que quando era criança, pensava que o mundo era um lugar muito estranho, e aparece um flashback dela sozinha no quarto chateado. E ela falou também que a partir do Duke Momo, sua vida mudou completamente. Então sua mãe comprou um Duke Momo de brinquedo para ela. Bem, os criadores não são muito diretos quando o assunto se trata de temas sensíveis, mas vendo uma criança no quarto com um olhar triste em frente a uma TV, quase sempre na maioria dos casos é os pais brigando. Percebe que quando Candace está assistindo TV, ela fica desviando o olhar como se estivesse vendo algo, ouvindo alguma coisa, que provavelmente eram seus pais discutindo e brigando. Os criadores não dizem afirmamente que é abuso, eles jogam pistas para o público perceber, e juntando todas as pistas, dá para perceber que o pai foi uma pessoa horrível, extremamente abusivo, que sua família não quer nem lembrar dele. Claro que o desenho tenta sempre evitar de temas pesados, até porque o desenho é feito para as crianças, ainda mais quando o assunto é abuso. Os criadores não mostram diretamente que é abuso, mas com todas essas pistas com certeza se trata de abuso, como é o caso dos pais de Dr. Haynes. Eles deixam tão na cara que o Dr. Haynes sofreu abuso que dá para perceber que os pais foram pessoas horríveis, que fez com que o seu filho não tivesse um crescimento saudável. Mas como o desenho é infantil, as crianças não percebem, mas como nós é esperto, nós é foda, nós conseguimos entender. E também é o caso de Candace, eles não mostram que
que é abuso, mas já percebemos que o pai dela foi um homem horrível e abusivo, que deve ter sido um pesadelo para a família. Lembram da fita em que Phineas e Ferb salvam o verão? Onde aparece Candace com 5 anos toda animada por ter passado um ótimo verão. E ela era muito esforçada e tinha uma lista muito grande com muitas atividades e sonhos que algum dia ela poderia realizar. E isso te lembra alguma pessoa? Sim, Phineas e Ferb, que no desenho são bem criativos com várias invenções. Então a gente já sabe que Candace era tão criativa igual Phineas e Ferb. Mas ao decorrer do tempo, ela desistiu das suas atividades e dos sonhos, perdendo toda aquela vantagem que ela tinha. Pode parecer que ao decorrer do tempo que foi fase de crescimento, aí ela deve ter perdido o interesse, mas eu acho que é mais provável que aconteceu algo perturbador na vida dela. Pensa comigo, uma pessoa pode até desistir de algum sonho, mas ela tinha vários sonhos, e desistir de todos os sonhos não faz o menor sentido. E outra coisa também é que Candace tenta sempre prender os seus irmãos e não permitir que eles não façam suas invenções. Isso parece que Candace sente ou pensa que se ela fizesse o que eles fizeram, ela teria vários problemas terríveis. Isso indica que parece que ela teve problemas antes, mostrando que seu pai biológico era muito restrito e rigoroso, proibindo ela de fazer suas atividades. Candace e Phineas tinham personalidades completamente diferentes. Phineas cresceu numa família feliz e um lugar amado. Afinal, quando ele nasceu, seu pai biológico já tinha ido embora ou tinha morrido. E ele conviveu com os pais que te amavam de verdade, irmãos que te amavam, e nunca foi restrito do que podia ou não fazer. Ao contrário de Phineas, Candace teve uma infância dolorosa. Isso explica o motivo de ela ser mais fechada do que Phineas, não ligado ao que as outras pessoas vão dizer. E ela teve que conviver com um pai abusivo por 7 anos. E nesse tempo todo deve ter prejudicado muito o crescimento saudável. É algo que ela nunca vai conseguir esquecer. Isso pode parecer só uma teoria, mas com todas essas ligações que percebemos sobre Candace e Phineas, com certeza indica que o pai biológico era um homem ruim e extremamente abusivo, e também rigoroso quanto o pai de Dr. Haynes, que também teve uma infância terrível. O pai de Candace ter morrido deve ter sido um alívio para ela, mas ela nunca vai conseguir esquecer das coisas terríveis que ele fez.